respondeu: está escrito, ó diabo, ó Satanás, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 42 e 43 do mesmo capítulo, lá no finalzinho. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não mais deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Amém? Queria trabalhar com você realmente essa porção da palavra de Deus, para que a gente possa entender então como tema o reino de Deus, perpétuo e inabalável. Amém? Vamos entender agora o reino em que nós estamos, o reino em que nós fomos introduzidos, e que hoje nós servimos a um rei, e esse rei se chama Jesus, é o seu rei. E vamos compreender um pouquinho rapidamente que reino nós servimos e como ele ocorre na nossa vida. Então, quando nós falamos sobre reino, logo vem uma pergunta em nossa mente: o que é reino? E quero dizer para você que hoje, 2011, nós já não temos uma compreensão real do que é reino, do que é uma monarquia, porque nós perdemos esse sentido quando nós adotamos a República, 1800 e alguma coisa. Alguma coisa porque não veio a mente aqui exatamente a data. Por ali, lá em 1800 e alguma coisa ali. Nesse período em diante, o que era monarquia, o Brasil foi então abolido e a República tomou conta. Queridos, aquilo que os brasileiros, os primeiros irmãos nossos, compreenderam como paixão ao rei, a veneração, a família real, a devoção que eles fizeram. Até você vai para outros países que tem ainda a monarquia, você vai ver, e nós vimos agora, por exemplo, essa semana, quando morreu o imperador da Coreia, quantas pessoas ficaram chorando por causa daquele imperador, que para eles era um rei. Essa paixão, esse sentido de monarquia nós perdemos. Mas é na Bíblia, e é ela que vai nos mostrar exatamente essa visão de reino, essa visão de rei. E é isso que eu quero trabalhar com você, porque eu quero que você fixe no seu coração que o reino que nós pertencemos, ele é perpétuo, ou seja, durará para sempre, e também é inabalável. Nenhum outro reino poderá abalar esse reino. E é isso que nós cantamos: somos mais que vencedores, porque o que nós temos, o que nós possuímos e o que nós introduzimos, o que fomos introduzidos, a esse reino, é realmente, e podemos declarar que somos mais do que vencedores, por possuir, por estar dentro desse reino. Agora, quando nós presenciamos, quando nós lemos só nessa porção da Bíblia aqui, nós podemos perceber que há então aqui dois reinos. Você percebeu? Em pequenos versículos aqui já nos destaca dois reinos. E é fato, dizer que um dos reinos é o domínio satânico, e ali o texto diz que o próprio diabo então ofereceu ao reino, os seus reinos a Jesus, e o outro sendo implantado e anunciado por Jesus. Nesses pequenos versículos, nós já entendemos aqui uma batalha muito grande que muitas das vezes nós não queremos enxergar, não queremos ter isso como convicção na nossa vida, e aí nós tropeçamos, descuidamos da luta espiritual de todo dia, porque nós não cremos no reino satânico e no reino de Deus existente. Mas o que é reino? Reino é domínio, reino é poder, é governo sobre pessoas, sobre seres. Digo seres porque aqui no mundo o rei ele governa, ele tem poder sobre outras pessoas. Porém no mundo espiritual aí nós temos um governo sobre seres espirituais.
espirituais. E aqui então entra dois mundos, dois reinos. O próprio diabo, Satanás, governando os seus anjos caídos. E agora Deus reinando sobre os anjos e reinando também com os homens na terra, que então foram introduzidos ao seu reinado. Isso é reino. É quando saber que nós agora somos realmente introduzidos ao reino. Percebemos agora que já nos primeiros versículos nós temos o governo do mal. Seu sistema, as suas maldades, as suas mentiras, os seus conceitos, o seu caminho largo e espaçoso, entregue já no Éden. Por quem? Ele diz a Jesus: olha, eu dou para você todos esses reinos, porque a mim foi me dado. Mas quem deu a ele? Um ser que, quando Deus conversava com ele, deu a seguinte missão: a você então está o domínio sobre todos os seres. Você dominará sobre tudo aquilo que eu criei. Esse homem se chama Adão. Então, a introdução do pecado, da desobediência, lá no jardim, não era só um fato de empurrar o homem e a mulher a desobedecer o homem, não. Era tirar deles o poder do domínio da terra. Por isso que ele vem a Jesus e diz assim: eu posso dar a você todos os reinos, porque a mim foi me dado. E aí, ele está até hoje governando. Até hoje, o domínio dele está implantado. Mas o que nós queremos é o segundo reino. E esse reino agora é o governo de Deus. Por isso nós trocamos o reino de Deus. Ok? A sua origem não é terrena, mas é do céu. Por isso, reino dos céus. Se você ler Mateus, você vai perceber. Mateus não fala reino de Deus, mas fala reino dos céus. A sua origem é do céu. Um novo andar nas orientações de Deus. Esse é o reino. Nossos conceitos na nossa vida são nossos conceitos, contrários ao império das trevas. Novas metas, um novo governante sobre nós, um novo Senhor, um novo caminho em verdade, um caminho estreito, sim, mas glorioso ao fim. Espaçoso é o caminho de Jesus, e esse espaçoso caminho nos leva às trevas, nos leva exatamente a um resultado terrível, mas apertado, né? E aqui eu coloco o glorioso, porque quando você entende o reino, quando você entende o domínio de Deus sobre você, o que é estreito, apertado e difícil, torna-se em glória, porque você tem uma esperança vindoura, uma esperança de ser implantado no cidade do reino e governar com Jesus. Olha só que maravilha! Governar com o Senhor. Paulo, ele vai identificar o reino, dizendo que esse reino está no plano de Deus. Gálatas 4:4, ele vai dizer o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, você sabe o que é plenitude? Quando chegou no momento exato em que Deus realmente determinou todas as coisas, o que ele fez? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por isso que 8 dias após o nascimento de Jesus, ele estava no templo, fazendo o quê? A circuncisão. E quem foi na escola do livro de Atos sabe o que é circuncisão. 8 anos de vida, cumprindo a lei dos judeus. Esse então é o momento, é o ápice do reino, quando agora tudo está cumprido e Deus envia Jesus Cristo. E nós vamos comemorar isso, o nascimento. O nascimento nada mais é, queridos, do que o ápice do cumprimento da palavra do Senhor, que veio lá do Gênesis, caminhando entre o livro de Josué, o livro histórico, os livros proféticos, os livros de ciência, o livro de sabedoria, ou seja, todo o Velho Testamento está o ápice no nascimento de Jesus. Porque ali sim, ali na plenitude dos tempos, manda Deus o seu Filho. E traz agora o efeito de mandar o seu filho na terra. Qual é o efeito? Paulo vai responder em Colossenses dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, reino das trevas, para o reino do seu filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14.
Esse é o efeito do nascimento. O nascimento é o cumprimento. Na plenitude veio Jesus. No ápice agora do cumprimento é a cruz. E na cruz agora, Deus agora, através de Jesus, dá a remissão dos pecados e nos tira das trevas, do reino das trevas, e nos traz para o reino da luz, o reino de Jesus. E assim você está, creio eu, no reino de Jesus. Como é que ocorre? Como é que ocorre eu sair das trevas e chegar até ao reino de Deus, até o reino de luz? Bom, é simples. A própria palavra que nós lemos agora, ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção. O que é redenção? É o princípio para que você possa entrar no reino. Você não sabe o que é redenção, eu vou explicar para você. Redenção, então, é o ato de libertar e deixar você livre. Então você estava no mundo das trevas e nas trevas você estava preso, porque algo o prendia lá. Quando Cristo então morreu na cruz do Calvário, pagando o preço, ele se libertou de lá e te trouxe para o seu reino. E você agora é inserido no reino de Deus. Você agora é participante do reino, por quê? Porque você foi regenerado. O que você devia, não deve mais. Você foi libertado. E com a libertação, você agora está dentro do reino de Deus. Sim. E qual foi o preço para me libertar? Qual foi o preço? O preço para me tirar das trevas e trazer para o reino de Deus, para me introduzir ao reino de Deus e ser participante então do reino. Então, simplesmente uma palavra assim bem básica de de Paulo, que ele vai esclarecer a igreja de Coríntios. Ele vai dar então o preço. Ele vai dizer o seguinte: vocês foram comprados por um alto preço. Tudo bem? Que preço é esse, Paulo? Portanto, agora, glorifiquem a Deus com o corpo que vocês têm, porque esse preço que vocês foram comprados é um alto preço. E ele não diz qual é o preço. Quem vai declarar? Pedro. Pedro vai declarar o preço, para que você pudesse hoje estar no reino de Deus. Qual é? Vamos ler então. Eu vou ler para vocês 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 e 19, que vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados. Mas, olha o preço agora: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse então foi o preço para que você pudesse ter acesso, para que você fosse remido e assim então tenha liberdade de entrar no reino de Deus. Quem sabe, para alguns não tem importância, isso se cumpriu há 2000 anos atrás, e que agora o que importa é fazer a ceia, é comer bastante peru, né? É comer bastante carne, porque Jesus nasceu e não morreu. A importância é o nascimento. Vamos comemorar o nascimento. Mas o cumprimento da palavra de Deus, sim, está no nascimento, está no ápice da revelação de Deus, nasce Jesus. Mas a introdução do reino não está no nascimento, está na morte. Porque é através da morte que nos dá o pagamento e o preço para nos remir e nos tirar do pecado, das trevas, para o reino de Deus, o reino dos céus. A pergunta é então: qual é a duração desse reino? Pensa você. Jesus morre no ano 30 da nossa era. Já estamos em 2011. Como é que tem pessoas ainda pregando sobre Jesus? Porque o seu reino é perfeito e durará para sempre. Enquanto tiver ainda pessoas aqui na terra, o Senhor ainda terá um momento de espera para resgatar. Por isso nós anunciamos e oramos: Senhor, venha buscar a igreja, venha trazer o arrebatamento. Mas o Senhor está lá: não, agora não. Tem mais alguns ali ainda que eu preciso tirar das trevas. Tem mais alguns ainda que meu sangue vão atingir, e eles sairão das trevas e virão para a maravilhosa luz, para o meu reino.
A nossa ânsia é sair daqui, porque aqui traz sofrimento, aqui traz doenças, a gente tem que pagar muitos impostos, e tudo que nós temos não é nosso. Porque se você não pagar impostos, a pessoa jurídica vem e toma o que é seu. Então nós ansiamos, Senhor, nos tira daqui, venha com o teu arrebatamento, venha com a tua luz, porque nós queremos sair das trevas, desse mundo tenebroso, que ainda está sendo dominado pelo reino das trevas, está sendo dominado o sistema que ainda predomina. A duração, então, é perpétua. Por quê? Porque quando Daniel ele profetiza no ano 500, ele vai falar exclusivamente desse reino. Ele vai dizer: olha, Nabucodonosor, você teve um sonho, sim, haverá vários reinos nessa estátua que você viu, mas no último virá uma pedra do céu, onde nenhum homem teve acesso, e essa pedra baterá então no pé da estátua, e ela então será destruída, porque todos os reinos serão então destruídos, e implantará um reino, e esse reino será eterno. Será eterno. E diga a você, esse reino já existe. Ele já começou. Porque Jesus disse lá no 42, a multidão procurava ele. E no 43 ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas no reino de Deus. E em outras cidades. Porque essa é a minha missão. Para que outros entendam a notícia, as boas novas. Que eu estou aqui para mostrar o reino de Deus que está sendo implantado. Em que a pedra lá, que foi feita, que foi vinda do céu, está agora quebrando todos os domínios, para implantar então o reino de Deus. Isso nos mostra que o reino é perpétuo. E nos dá então a segunda característica também, que ele é inabalável. O que é inabalável? É algo que não se abala. Vá você dar um murro numa parede de ferro. Você quebra a mão, porque ele é inabalável, é ferro, é duro. O que o Senhor, através de Daniel, declara na boca profética de Daniel, é que essa pedra tinha muito mais poder do que o ferro. E ia bater exatamente no pé, porque no domínio final ele iria, que era o período humano. Ali Jesus ia implantar. Ali Deus ia implantar o seu reino. E foi implantado. Hebreus vai reforçar esse reino inabalável, dizendo: portanto, já que estamos recebendo agora um reino inabalável, preste atenção, a nossa responsabilidade, sejamos agora agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Não é de qualquer jeito. Você recebeu algo muito valioso. Você foi introduzido em algo perpétuo e inabalável. Para isso, agora a sua parte, a sua responsabilidade é reverência e temor, porque você está dentro. Você agora é mais que vencedor. Ok? E para isso nós temos que valorizar o reino. Não percam de ser participantes do reino, para que posterior a isso você venha dar valor. Não faça isso. Mas dê valor enquanto você tem, enquanto você está dentro, enquanto você está inserido. Ok? Então, valorize aquilo que é perpétuo e aquilo que é inabalável. Mas se o reino já foi implantado, por que ainda temos a presença do reino das trevas? Se ele já foi implantado, já veio para ser perpétuo e inabalável, por que ainda nós temos ainda o reino das trevas tão próximo a nós? Resposta: se você prestou atenção, eu disse a você que ele foi implantado e não finalizado. Quando o reino de Deus está sendo governado por Jesus vir a ser finalizado, aí sim, acabou-se o período das trevas. Quem declara isso é também o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: então virá o fim, quando o reino será então finalizado. Quando ele vem, Jesus Cristo, entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, presta atenção, domínio, trevas. Quando então ele destruirá todas as trevas, toda a autoridade, todo o poder, é necessário que ele reine até todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés.
E o único inimigo, o último, é a morte. Paulo agora, quando fala de ressurreição do corpo, quando fala da vida de Jesus, ele vai declarar que o reino de Deus, que está sendo governado por Jesus, será vindado, será tornado fim, quando o inimigo, então, estará debaixo do pé do Senhor, e não mais terá poder sobre ninguém. Isso aqui nos chama a atenção para o juízo de Deus. Quando Deus levantará todos, Ele também será julgado, o nosso inimigo. E os seus súditos, né, os seus anjos caídos também receberão julgamento. Nesse tempo, então, vindará o reino. O que então podemos entender um pouco assim sobre reino, um pouco sobre o que nós lemos, é que nós temos dois reinos que andam juntos, mas somente um é eterno, glorioso, poderoso e firme. Ou seja, como profetizou Isaías, porque o menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre o seu ombro, e ele será chamado então maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor do exército fará isto. Então entendam, o que o inimigo tomou posse de Adão, domínio humano, o Senhor veio destruir, implantar o seu reino. Então quando eu declaro que eu tenho Jesus na minha vida, eu estou declarando que eu estou embaixo do seu reino e que Jesus está sobre mim. E agora, como eu estou no reino, e reino significa domínio, significa, além de domínio, também o poder sobre outros, o governo sobre outros, eu estou declarando que Jesus é meu Senhor, e Ele me domina, Ele me governa, e Ele me guia. Então, é com temor e com tremor, queridos, é que nós estamos nesse reino, introduzidos por Jesus. Agora, a nossa responsabilidade é continuar no reino. Como é que eu continuo no reino, irmão? Valorize. O mundo agora vai comemorar a promessa de Deus, vida eterna. O Deus que esvaziou, deixou a sua glória, tomou forma de homem, se humilhou e nasceu de uma virgem, para que pudéssemos então ter agora a gloriosa oportunidade de dizer: Senhor, eu faço parte do teu reino, que é perpétuo e é inabalável. Amém, queridos? Espero que você tenha essa convicção. Por isso que você é mais que vencedor e vencedora, porque nós somos introduzidos a esse reino. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a vontade e dar, Deus, nós estamos introduzidos. Nós estamos vivendo, Deus, esses últimos tempos. O tempo, Deus, que ansiamos realmente o que dá do teu reino, em que o Senhor, Deus, dará juízo agora, Senhor Deus, sobre todo o mal, sobre o reino das trevas e sobre tudo aquilo, Deus, que nos impede, Senhor Deus, muitas vezes de chegarmos mais perto de Ti. Nós chamamos, Senhor Deus, de pecado, Senhor. E o Senhor sabe muito bem, ó Deus, daquilo que está nos atrapalhando. Por isso, Senhor Deus, o nosso anseio, nosso desejo é que o poder que está sobre nós, que é o Senhor nos governando, possa, Senhor Deus, nos ajudar, fortalecer-nos, Senhor Deus, a cada dia, trazendo, Senhor Deus, cada dia mais temor e tremor, Senhor Deus, porque agora, Deus, estamos no teu caminho, estamos no teu reino. Muito obrigado, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor Deus, e te dizemos muito obrigado, Senhor Deus, por nos tirar das trevas e nos trazer para a luz, para o teu reino, o reino de Deus, que é o reino vida dos céus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.